lá então dar início à aula da roupinha da nossa boneca. Eu já separei aqui os tecidos que a gente vai usar. A proposta então é esse floralzinho aqui, ó, azul royal com branco. Eu vou fazer o forro desse vestido todo em branquinho, vou fazer os detalhes também da saia em branco e vou mostrar para vocês como é que vai ficar agora a questão do nosso corte. Bom, vocês vão pegar o molde de vocês, que vocês já devem ter impresso, né? Vocês vão riscar esse molde no tricoline, tanto faz qual lado que você riscar, tá? Aqui eu já adiantei o assunto, então eu já deixei riscado, ó. Vai ficar riscado assim. A parte que você tem que estar atento, essa parte aqui, ó, que é a frente do peito do vestido, aqui você tem que colocar em linha reta com o tecido. O tecido, eu costumo rasgar ele justamente para correr certinho no fio. Então, eu alinho essa parte aqui com a parte reta do tecido, tá bom? Feito isso, eu vou riscar o peito do vestido. Eu vou riscar também as minhas manguinhas, tá? Ó, levando aqui, ó, em consideração, essa aqui é a parte reta do meu tecido, a parte que tá rasgada, né, que correu o fio. Então, eu vou alinhar essa manga de forma que ela fique retinha com o meu tecido, tá? Eu não posso fazer essa manga ficar assim torcida, porque senão vai enviesar o tecido, vai dar diferença na hora de pregar, isso vai dificultar o processo, tá? Então, sempre manter o mais retinho possível os meus moldes, tá bom? Então, aqui estão as mangas, o peito, e essa aqui é a parte da saia do vestido, que vai ser uma saia também diferenciada, tá? Eu cortei aqui, ó, os vestidinhos dessa boneca, geralmente fica em torno de 12 centímetros o comprimento da saia, a altura da saia. Só que essa saia, eu quero fazer uma brincadeira diferente. Eu quero fazer com que apareça uma bordinha na ponta desse floral, na cor branca. Então, o que que eu fiz? Eu cortei a parte floral menor e a parte que é o fundo, que seria o forro, maior. Então, esse eu fiz com 10 e esse aqui eu fiz com 14, para que eu possa fazer essa jogada aqui na hora de sobrepor, fazer o franzido e essa parte de fora vem para frente, dando esse detalhezinho aqui na saia, tá bom? Mas eu vou fazer o processo aqui e vou explicar certinho para vocês como é que fica. Então, ficou o pedaço floral 10 centímetros por 1 metro de comprimento. E o pedaço branco ficou 14 por 1 metro também, tá bom? Então, eu vou separar isso daqui. A primeira parte do nosso vestido vai ser a montagem dessas manguinhas. É a parte mais chatinha que tem para fazer. Mas eu vou me esforçar para explicar para vocês de uma maneira bem simples, que vocês possam estar fazendo e entendendo. Aqui, ó, eu vou medir o meio dessa manga, tá? Aqui eu vou fazer um piquezinho. Tesourinho, ó. Eu faço um piquezinho aqui. Aqui, ó, eu tenho o meio dessa peça. Não preciso fazer um pique, aqui eu só vou marcar com a minha unha, tá? Então, eu sei que aqui do meio até lá na ponta vai sobrar mais ou menos 1 centímetro de cada lado. Esse 1 centímetro que vai sobrar, eu preciso fazer uma preguinha aqui, uma para cada lado. É o charme da minha peça, tu entende? Essa preguinha. Então, essa preguinha eu posso fazer ela manualmente, aqui, ó, antes de pregar. Eu posso ir ali na máquina, faço essa prega, ó, mais ou menos assim, ó, e deixo ela preparada. Ou eu posso fazer já na hora que eu vou costurar, depende da sua prática, tá? Então, assim, eu vou fazer ela aqui na máquina para mostrar para vocês. É isso aqui que eu preciso que vocês façam, tá? É 1 centímetro para lá e 1 para cá, e eu vou dobrar aqui, fica 4 dobrinhas de meio centímetro. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó,
para segurar essa preguinha. Ó, vai ficar assim a nossa manguinha, tá? Antes de colocar, eu vou fazer o mesmo processo com as outras 4 mangas. Prontinho, ó. Eu já fiz nas 4 manguinhas, tá? Uma dica pra vocês, ó. Como essa peça, como a dobrinha, ela saiu um pouquinho da linha da costura, eu faço esse corte pra dar essa parada aqui, ó, pra facilitar na hora de pregar. Tá vendo? Então, eu vim aqui, ó, e dou uma ajeitadinha. Aí, eu vou separar. Essa aqui é a nossa parte interna, deixo aqui, e essa aqui é a parte externa. Então, eu vou colocar direito com direito, vou fazer um lado de cada vez. Aqui, ó, que é o meio da manga, eu vou pegar aqui com o meio da nossa cava. Vou colocar alfinetes. E eu vou vir colocando alfinete. E ajeitando bem certinho. Ó, assim não vai ter erro na hora de eu costurar. Tá vendo? Vai ficar assim, tá? Agora, eu vou passar a costura na máquina. Cuidado pra não dobrar embaixo, né? Passo a costura aqui. Pra ficar com a manga pregada bem certinho. Começo com retrocesso no começo e no final. E daí que eu vou avançando, eu vou tirando meus alfinetes. Prontinho. Ó, vamos ver se não escapou nada, né? Deu certinho. Tá bem pregada. Preguinha pra cima. Ó, aqui, ó, o início e o final estão bem certinhos como tem que ficar. Por isso que é importante a gente fazer devagar, com calma, para precisar fazer de uma vez só, né? Senão a gente tem que ficar desmanchando e às vezes acaba desanimando, né? Então, faça com calma, devagar, que vai dar certo, tá bom? Agora, eu vou fazer o mesmo processo do lado de cá e no forro, tá? Eu vou colocar, vou alfinetar e vou costurar, tá bom? Então, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Finalizamos aqui as 4 manguinhas. Agora, a próxima etapa, a gente vai juntar direito com direito, assim. E nós vamos passar uma costura aqui na borda, na boca dessa manga, dos dois lados, tá? Um lado e agora o outro lado.
Prontinho. Feito as mangas, agora eu vou fazer o meu decote. Eu vou passar uma costura aqui dentro, unindo os dois também. Pronto. Então, gente, recapitulando, nós pregamos a manga, fechamos aqui a abertura das mangas e agora fechamos o nosso decote. Lembra que eu deixei um pezinho de máquina nas nossas costuras, tá? Todas elas. Próxima etapa, a gente vai fazer aqui, ó, uns piques aqui nessa golinha, nesse decote, para quando a gente desvirar pro lado de fora, não ficar repuxando a nossa costura, tá? Então, com a pontinha da tesoura, ó, você vai fazer leves piques próximo à costura, tá? Vai ficar assim, ó, toda picotadinha, tá bom? Feito isso, a gente vai agora desvirar essa peça e passar isso daqui, ó, lá no ferro de passar. Eu quero essa gola, essa manga, gola de novo, tô falando gola de novo, né? Mas esse decote, eu quero esse decote, essa manga bem alinhadinho aqui, por isso eu vou lá no ferro de passar, dou uma ajeitada, pra ficar bem bonita essa peça, tá? Eu vou passar a minha aqui e já volto aqui com vocês. Muito bem, ficou assim, olha que bonitinho que fica. Nosso decotezinho. Agora, gente, ó, só vou fazer a confirmação aqui, está tudo certinho. Já tá tomando forma nosso vestidinho. Agora a gente vai fechar as laterais, tá bom? Então, eu vou juntar aqui direito com direito, ó. Eu vou separar o meu forro do meu tecido principal, tá? Eu vou abrir e vou passar uma costura unindo todos eles, ó. Aqui, começo aqui, vou em seguida até o outro lado. E assim eu passo uma costura nessa peça por inteiro, tá? Se você tiver dificuldade, coloca uns alfinetes. Vamos ver como é que ficou. Ó. Vamos abrir. E agora a gente vira pra fora. Aqui, ó, eu gosto sempre de colocar uma costura para um lado e a outra para o outro lado, para não ficar um amontoado muito grande de sobrinhas aqui dentro, tá? Vai ficar assim. Olha que fofura, gente, essa manguinha, que graça, né? Essa preguinha aqui dá um charme todo especial. Certinho. Nosso vestidinho tomando forma. Vamos repetir o processo do outro lado. Então, eu vou fechar aqui, direito com direito, ó. Começando pelo tecido de fora, eu vou abrir isso daqui, tá bom? E vamos até o outro lado, unindo todas essas peças. Vamos tirar esses fiozinhos, que sempre atrapalha. Mas tem fio, né, gente? Fala sério. Isso aqui.
Vamos ver como é que ficou. Vamos empurrar o nosso forro aqui pra fora. Isso. E vai nascendo a nossa segunda manga. Da mesma forma aqui, eu vou tombar uma costura para um lado e outra para o outro, para ficar certinho no lugar. Pronto, gente. O peito do vestido tá pronto, tá? Essa parte de trás aqui a gente vai fechar depois, na hora que pregar a saia. Porque eu quero pregar tudo embutido para fazer um acabamento bem lindo nessa peça. É isso aqui. Tá bom? Bora agora fazer a saia. Muito bem. Para fazer essa saia, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui vai ser passar uma costura, tá? Aqui, ó, nessa borda, eu vou passar duas costurinhas, uma do ladinho da outra, num ponto bem grande, bem na beiradinha, tá? Eu vou fazer isso nas duas partes do meu tecido, para eu poder franzir, para fazer a montagem da saia do vestido, tá bom? Então, eu vou fazer isso e já volto aqui para mostrar para vocês. Prontinho, ó, eu passei então uma costura, duas aliás, nesse tecido e duas costuras nesse tecido aqui, tá bom? Agora, antes de eu puxar esse franzido, eu vou fazer o acabamento, porque depois fica mais complicado da gente tá montando essa peça. Então, o que que eu vou fazer? Aquele processo que eu falei pra vocês. Ele vai ficar assim, né? E eu preciso, ó, depois que eu montar ele na minha boneca, ele vai ficar assim. E eu preciso que essa costura fique embutida aqui em cima. Então, eu vou juntar esses dois aqui, ó, aqui, desse jeito, tá? Passar uma costura e vou juntar essas duas partes aqui. Prontinho. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou lá no ferro de passar, vou tombar essa costura. E quando eu for fazer esse tombamento lá no ferro, eu tenho que ter o cuidado de fazer aqui, ó, o lugar onde eu vou vincar e passar bem certinho, aonde ele tem que ficar aqui em cima, né? Pra gente não ter erro depois na hora de montagem, tá? Vou lá passar com o ferro. Já fiz o meu vinco com ferro, tá vendo? Agora, eu já aproveitei, peguei uma rendinha que eu tenho aqui, ó, e vou fazer um acabamento, um detalhe, na verdade, com essa rendinha, pra ele não ficar solto aqui, ó, né? Eu vou pregar essa rendinha bem juntinho aqui, ó, nessa emenda, ó, bem juntinho mesmo, tá? Um ponto bem pequeno. E vou passar uma costurinha aqui bem rente, tá? Vai ficar quase imperceptível essa costura. Aí eu vou pregar isso aqui. Pronto. Ó, ficou assim. Tá preso com a costura aqui e aqui ficou bem imperceptível. Agora, a gente vai puxar esses fios pra fazer o nosso franzido. Vou puxar um de cada vez. Mas o importante é que eu tenho que puxar os dois juntos, tá? Os dois fiozinhos juntos. Às vezes eu esqueço, escapa. Se não puxar os dois juntos, vai dar diferença. Então, eu vou puxar todo esse fio, e esse aqui também, até ficar na medida
dessa cintura, tá? Eu vou medir aqui, ó, vou desconsiderar essa costura. Então, isso aqui vai ter que ficar com mais ou menos, ó, 28 centímetros. Então, vou franzir e puxar até chegar a 28 centímetros, tá bom? Prontinho, ó. Puxei os dois franzidos com 30 centímetros. Ajeitei aqui, ó. Já tá tomando forma, né? A nossa saia. Agora, nós vamos fazer a junção da parte de cima com a parte de baixo. Então, nós vamos fazer um de cada vez, tá? Eu vou primeiro pegar o tecido floral, que é o de fora, e depois eu faço com o branco. Então, vou colocar aqui direito com direito. Essa parte você pode colocar alfinetes, tá? Se você achar que fica melhor. Então, antes de eu começar a costurar, eu vou fazer uma medição para ver se vai dar certinho no tamanho que eu deixei. Então, eu vou medir até o final, pra ver se não tem que puxar mais ou soltar, né? Isso. Deu certinho aqui na medida que eu coloquei. Então, eu já posso começar a pregar. Eu vou começar com uma costura de fora a fora, unindo esse com esse, tá? Pronto, ó. Finalizei, então, a parte de fora. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com a parte do forro. Bom, você vai observar que aqui, ó, né, a gente vai ter que fazer uma virada, ó, pra conseguir pregar isso aqui. Tem que desvirar isso daqui, na verdade, né? Assim, ó, pra gente conseguir pregar isso aqui pra ficar com a costura embutida, tá? Então, eu desvio essa parte. E aí, eu vou conseguir juntar aqui direito com direito, na parte do forro. Pronto. Terminei, ó, preguei toda essa parte, tá vendo? Antes da gente desvirar essa peça, a gente vai fechar essa parte aqui de cima, tá? Eu vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura até próximo da minha bordinha aqui. Eu não vou finalizar, por quê? Porque essa borda, ela tá dobrada. Então, eu vou ter que desmanchar um pedacinho e virar pelo outro lado, tá bom? Se não tivesse essa bordinha aqui, eu poderia fechar ele até lá embaixo tranquilamente. Mas como tem esse acabamento, então eu vou ter que fazer um detalhe aqui diferente pra gente conseguir embutir essa costura aqui dentro, tá? Então, eu vou fechar essa lateral, essas costas aqui. Isso, eu vou deixar esse pedaço aqui daí aberto. E vou fazer o mesmo com o outro lado, tá? Pronto. Agora, a gente vai desvirar todo esse vestido. Por esse espacinho que a gente deixou. Puxar aqui pra ficar bem viradinho. Que coisa mais linda que tá ficando isso aqui, gente. Olha isso. Que graça. Muito bem. Agora, pra finalizar, isso daqui, ó, eu vou desmanchar um pedacinho, tá vendo?
Aí eu vou lá no ferro de passar, eu vou vincar essa beiradinha pelo lado de dentro, ó. E vou finalizar essa peça com essa costura assim, ó. Tá vendo? Passo um pesponto até lá embaixo para finalizar isso aqui. Certo? Acho que deu para entender bem, né? Vou lá passar no ferro e vou finalizar então. Ficou assim nosso acabamento, ó. Finalizado dos dois lados. Agora, gente, antes de dar o toque final, a gente vai precisar puxar, tá vendo esse fio que a gente fez aqui, ó, o nosso franzido? A gente precisa puxar esse fio, pra ele não ficar aparecendo, né? Eu vou pegar uma outra tesoura pra me auxiliar. A gente puxa esse fiozinho. Prontinho, já tirei todo o fiozinho, ó. Aqui atrás, aqui na frente. Já passei com ferro, deixei bem ajeitadinho. Agora, para finalizar essa aula, a gente precisa apenas fazer o fechamento dessa peça. Eu vou colocar aqui 3 botões de pressão, que é o que eu costumo trabalhar aqui no meu ateliê. Eu coloco um aqui em cima, um bem aqui no meio e um outro mais aqui embaixo para fazer o fechamento dessa saia. Mais aqui assim. Mas se você não tiver botão de pressão, seja como for, você pode colocar essas... agora esqueci o nome disso daqui. Mas são umas pecinhas que a gente coloca de um lado e do outro para fazer o fechamento também, que dá para fazer colchetes. Agora eu lembrei. Pode colocar esses colchetes pra gente fazer o fechamento. Eles são fixos com agulha de mão, tá bom? Aí você pode fazer o fechamento aí do seu vestidinho conforme você achar melhor. Finalizamos essa aula e aí eu te espero na próxima aula.